Olá, Cláudio! Olá Helena, como estás há tanto tempo? É verdade, cá estamos outra vez. Eu estou ótima, sempre que vimos aqui para a meia-noite numa noite sem lua, é sempre uma alegria, não é? Este espaço igualmente estranho e maravilhoso, onde o tempo, o espaço, o sonho e a realidade fica tudo completamente diluído. É verdade, é verdade. Então Helena, conta-me, o que é que te aconteceu assim de lynchiano durante esta semana? Epá, por acaso esta semana eu devo confessar que foi bastante aborrecida. Eu acho que o que aconteceu de mais lynchiano foi mesmo um existencialismo bastante grande. Estava eu a sair do metro, no Caixo de Sodré, e estava uma horda de pessoas e pronto, senti que éramos todos formiguinhas, sabes? E olha, eu sei que não sou especial por sentir isso, todos nós já sentimos em algum momento e, enfim, o trabalho, a rotina, são objetivos da vida adulta, ter uma vida funcional, mas naquele preciso momento de cansaço, de, pronto, de um dia bastante intenso, e depois ter que fazer toda uma série de tarefas mecânicas, eu senti-me muito. Eu senti que, pronto, Uma que formiga obreira. algo, sim, uma formiga obreira, e depois pensei, um dia nós todos vamos morrer. E estou aqui, e estou aqui nesta vida a ter esta rotina para quê? Para quê? Pronto, eu acho que, olha, não é nada do outro mundo, mas acho que também o Lynch usa muito o cotidiano para mostrar o absurdo. E nós normalizamos um bocado o absurdo da nossa rotina. E a ti? A mim não me aconteceu, aconteceram várias coisas durante esta semana, mas nada verdadeiramente lynchiano. A única coisa verdadeiramente lynchiana que me aconteceu e com a qual eu agora estou mais vidrado foi porque o meu colega de trabalho teve-me a mostrar uma. Estás a ver quando tu estás mesmo cansado de um dia de trabalho e alguém te mostra uma Uhum. coisa parva? Pronto, foi basicamente isso que aconteceu. Estava a mostrar uma coisa parva, mas que era uma coisa fantástica e que eu agora realmente comecei a fazer. Que é, há um senhor, estava uma. Aquilo era uma questão entre várias pessoas, num grupo qualquer, ou do Reddit, ou uma coisa do género, em que uma rapariga dizia que tinha alimentado uns corvos lá na casa dela e que os corvos lhe tinham trazido uns elásticos para o cabelo. E a questão dela era o que é que ela deveria fazer agora com os elásticos, uma vez que os corvos lhe tinham trazido esses itens. E alguém lhe tinha respondido que para ela lhe continuar a alimentá-los, porque esse rapaz tinha começado a alimentar 4 corvos lá ao pé de casa e eles começaram-lhe a trazer. Os corvos normalmente vão buscar muitas coisas reluzentes, eles Uhum. apanham tudo e mais alguma coisa. Então, cada vez que ele lhes dava comida, os corvos deixavam-lhe alguma coisa em troca. Até que um dia um corvo lhe trouxe uma nota de $20. Fiz? Espera aí, tu viste isso no YouTube, certo? Não, não, isto era uma conversa ou no Reddit ou uma cena do género. Ou seja, Ah, a veracidade desta situação é muito pouco, obviamente, mas pronto, vi. É mesmo daquelas coisas que tu vês na internet e que tu pensas, olha que coisa tão estúpida, mas que engraçado que é. Então o rapaz o que é que fez? Na teoria, se isto aconteceu realmente, ele recebeu esses $20 do corvo e resolveu comprar-lhes comida um bocadinho melhor. Então uhum. deu-lhes comida um bocado melhor. E os corvos começaram a trazer mais $20. Então a sugestão dele para a rapariga foi continuar a alimentá-los e quando eles trouxerem alguma coisa que tu realmente gostas, dá-lhes uma coisa mesmo especial, que é para eles continuarem a trazê-la. Porque ele dizia que na altura já tinha conseguido guardar 200 e tal dólares só por causa dos corvos. Sabes o que é que isso faz lembrar? Ok. Isso faz lembrar a versão real da Cinderela, pelo menos a Cinderela segundo a Disney. Sabes que a jovem acorda, fala com os passarinhos trazem-lhe coisas, Exato. os ratinhos fazem-lhe um vestido. Tudo. Basicamente, a gente vê que temos aqui a prova de que os sonhos podem se tornar realidade. Talvez a Exato. gente, E, talvez a gente com esses corvos, arranjam uns corvos que nos façam, sei lá, lide doméstica, qualquer coisa do género. Isso é olha, uma das coisas que jovens como nós, jovens maduros,
como nós Exato. lidamos para além da rotina diária, pronto, Mas é lida isso. doméstica, compras, etc. Mas Sim, pronto, mas umas foi um notas de bocado. 20 euros ou 20 dólares dava jeito. Foi exatamente isso que eu pensei. Olha que giro, porque nós aqui na nossa casa, como temos o jardim atrás, até temos bastantes pássaros. Não corvos, obviamente, corvos não é uma coisa que existam aqui em Lisboa com numa grande quantidade, se bem que até o símbolo da cidade de Lisboa é a caravela com os dois corvos, que é um Uhum. dos símbolos da cidade, mas eu por acaso nunca vi grandes corvos aqui em Lisboa. Mas há melros, há outros pássaros. Então o que é que eu resolvi fazer? Estou a alimentar pássaros pela minha janela, à espera que um filho da mãe de um pássaro me traga pelo menos uma nota de 5 euros. Até agora ainda não resultou. Mas pronto, é a única Pois, coisa assim que, se acontecer, tornar-se-á realmente lynchiana, por enquanto não. Mas é um objetivo. Ou seja, basicamente, a minha coisa lynchiana desta semana não é uma coisa, é uma wannabe coisa. Basicamente, é uma coisa a querer ser lynchiana. Se der, era mesmo giro. sim, Só para ver, sim, só para ver. era giro, sem dúvida. Ou seja, isto tudo na perspectiva de deixar de ser uma formiga obreira e passar a ser uma formiga rainha com os pássaros, a controlar os pássaros. Isso é lynchiana e é também Hitchcockiana, por causa dos Exato, é pássaros, isso só com que os a diferença é pássaros. que os pássaros não são assassinos. Ou então podia ser os pássaros quase assassinos, mas tu estás a suborná-los com comida, então acabam por ter ali uma relação mais ou menos equilibrada, em que uma mão lava a outra. Pois, uma asa neste caso. Mas sim, Oh Deus do pronto. céu! E depois pensei, se um corvo traz 20 euros, o que é que uma gaivota pode trazer? E então? Hoje estamos aqui a fazer o quê? Não estamos aqui só a falar nem de formigas nem de pássaros. Não, não estamos aqui de facto só a falar de pássaros e de formigas e arranjar metáforas doidas e deixar as nossas mentes fluir. Viemos aqui também com o propósito de dissecar o episódio 4, que tem como título Rest in Pain, Descansa em Dor. E o que é que tu achaste do episódio? O que é que eu achei do episódio? Como já tinha dito no nosso último podcast, eu acho que a narrativa se começa a fechar no sentido, a focar-se cada vez mais em pontos específicos, ou dos personagens, ou da história em si. Uhum. Spoiler alert, é a primeira vez que vemos a Laura Palmer, não é a Laura Palmer, minha gente, não vale a pena estarem em êxtase total, porque ela está morta, morrida, enterrada, é a prima dela, e pronto, e começas a ver aqui uma ligação com os episódios anteriores, ou seja, este episódio vai buscar um bocado e faz um bocado a ligação com coisas particulares que aconteceram noutros episódios e que nós debatemos e falámos sobre o que é que poderia ser. Uhum. Este aqui vai fazer um bocado essa interligação dessas coisas. Isto sem me querer avançar muito. Ao mesmo tempo, ele explora mais, como disse há pouco, os personagens e a história dos personagens, mas não de uma maneira tão exuberante ou tão esquizofrénica que mostra tudo ao mesmo tempo. Não, é uma coisa mais Sim. compassada, mais relaxada, mas realmente mais focalizada. Isto é a minha percepção. E a tua? A minha percepção é que nós, de forma muito subtil, vemos as personagens a terem alguns dilemas morais, as principais, em particular o Cooper, e acho que o episódio convida-nos a refletir sobre quem são os nossos heróis. E confesso que eu não fiquei a gostar muito do Cooper este episódio. Mas isso é um assunto debatível, não é? É só a minha opinião. Mas lá chegaremos. Nós começamos aqui com uma imagem do Great Northern Hotel e a cascata. E de repente passa a Audrey Horne, que está vestida de vermelho e com um ar sonhador à espera de Cooper. E Cooper aparece deambulando pelo corredor, avisa a sempiterna Diane de que são 7:15 da manhã e que depois do pequeno almoço seguirá para o funeral de Laura Palmer. A Audrey cumprimenta o Dale Cooper, a grande stalkerzinha que ela estava a ser, porque ela, pronto, é uma adolescente apaixonada, não é? Mas cumprimenta como alguém que está disposta a estar ao serviço dele
profissionalmente, embora ela esteja ali toda caidinha por ele. Quando chegam lá ao refeitório, ou ao café, ou lá à zona de refeições do hotel, ele convida-a para sentar e pede que escreva o seu nome num papel. O Cooper usa o seu charme e magnetismo para que ela o faça sem questionar. De repente olha para o bilhete misterioso que anteriormente tinha sido colocado debaixo da sua porta e que não sei se te lembras, que dizia Jack com um olho, Jack with one eye, e compara a caligrafia, concluindo que a Audrey é que é a autora do bilhete. Ela rapidamente admite, mas também diz que sim, quer ajudá-lo na investigação, mas refere que nunca foi exatamente amiga da Laura. O seu objetivo de querer ajudar a encontrar o assassino é porque acha que ela, a Audrey, mesmo não sendo assim tão próxima da Laura, a entendia melhor do que as outras pessoas. Isto parece que deixa alguma coisa no ar. O que é que te parece que pode ser? Eu acho que isso, ou seja, essa ideia de que a Audrey tem essa proximidade com a Laura, eu acho que, pelo menos na minha perspectiva, que pode ter a ver com duas coisas. Uma delas pode ser já por ter conhecimento de mais coisas mais à frente, mas outra acho que é ambas têm segredos, ambas têm relações muito particulares com a sua própria família. Uhum. A Audrey tem uma relação muito particular com o pai, mesmo aquela questão dela lhe estragar o negócio e tudo e mais alguma coisa. Essa questão dos segredos é porque para mim a Audrey é uma pessoa extremamente enigmática, que logo nos primeiros episódios ela se mostra muito triste. Aliás, ela própria diz ao Cooper que era amiga da Laura e que está triste pela morte dela. Ela faz essa referência aos investidores nórdicos, noruegueses, que queriam investir lá. E ela diz-se muito triste porque a amiga dela morreu. E agora, na realidade, ela está a dar outra imagem dela própria e diz que não, afinal, nós não éramos assim tão próximas, não éramos amigas, mas eu consigo compreendê-la. E eu acho que essa questão do conseguir compreender é ela perceber algum dramatismo, ou reformulo, há alguma dualidade que a própria Laura sentia ou com que a Laura vivia. Isto é a ideia que eu tenho. Não sei se tu ficaste com outra ideia. Eu acho que ela também sente empatia por ela, porque a Laura também cuidava do irmão, ia lá fazer-lhe companhia do Johnny. Mas achas que era por Here's Johnny! Mas achas que era por causa disso que ela diz que a compreende? Porque repara, o compreender ou que lhe sente essa afinidade com ela, na realidade tu sentes afinidade, empatia ou empatia, porque existe alguma coisa que te faz sentir pela outra pessoa. E se for se ela a visse só como um auxiliar do irmão, não teria essa empatia. Teria se calhar uma empatia que tem, obviamente, pelo irmão, mas não pela Laura. Não sei, eu com a Laura, eu acho que há ali algumas coisas mais. Mas... Sim, de facto vai para além disso. O que eu quis dizer foi que o facto de ela ter cuidado do irmão dela ajuda a sentir algum elo, mas concordo em absoluto contigo sobre a relação com o pai e a relação com a própria família. Uma espécie de zanga onde a sua feminilidade é utilizada para atingir certos objetivos. Também. Tu deste o exemplo da Audrey no primeiro episódio estragar o negócio com os noruegueses. Ela usou a sua fragilidade feminina para fazer mal ao pai, aos negócios do pai. Sim, é isso. E já se percebe que a Laura tem uma relação estranha também com figuras masculinas. Sim. Seja pela reação dos outros, que vai entrar a adoração e também quase como que um desejo de consumo, não sei, porque tanta adoração de uma cidade inteira, não sei, que chega a ser sufocante, porque quando é exposto num pedestal, o risco de cair de lá é enorme. Quanto maior quanto mais alto estás, maior é a queda. Exatamente. Sim.
Eu acho que também a Audrey, a atriz em si, parece uma Marilyn Monroe morena, não achas? Ah, acho que tem aquela visão, sim, de mulher escultórica, bonita, mas ao mesmo tempo vejo-a como uma. Eu quero dizer manipuladora, mas ela não é manipuladora. Eu acho que ela é muito frágil, Uhum, que é uma personagem de uma mulher frágil e que se mascara de várias maneiras para se mostrar mais forte. E eu acho que isso sim, uhum. nessa parte vejo realmente ainda mais essa relação com a Marilyn, nessa parte mais de inocência e mais a utilização de várias, não é máscaras, mas vários textos, vários. Recursos. Os recursos que tem, a sua É, inteligência, apesar da fragilidade e vulnerabilidade. é Porque a isso. Marilyn foi bastante forte na sua vulnerabilidade. Sim, sim, sim. Mas sim, eu estava só mesmo. O meu comentário foi totalmente superficial, porque acho mesmo a atriz parecida, sempre achei desde a primeira vez que vi. Há que também que acrescentar que a atração da Audrey pelo Cooper também tem de certeza um papel na sua boa vontade, não achas? Em Tem, querer ajudar tem, tem, o tem, tem, Cooper a tem, tem. encontrar o assassino, não é? Tem. Não é só a afinidade. Não, não, não. Ela quer Um, explorar outros caminhos. sim, sim. E está tudo E é aquele certo. caso típico da adolescente com uma atração pelo homem mais velho. Isso é uma das coisas que mais confusão me faz aos dias de hoje nesta série. É que tu tens todo um conjunto de personagens, especialmente femininas, que são. Parecem mais maduras também, estão estilizadas de uma forma que também parece que têm 20 e tal anos, 30 e poucos. Mas essa é que é a questão. Ou seja, Só que não parecem ter são. vida, mas não o têm. E todas Uhum. elas têm relações muito estranhas, digamos assim, ou socialmente pouco aceites com homens mais velhos, digamos, neste aspecto. Como é que se chama? O doutor, o psiquiatra que estava a acompanhar a Laura, Uhum. O Dr. Jacobi. Jacoby. O Jacobi, quando ele fala da Laura, eu vejo que existe ali uma paixão do médico que não é só uma relação médico-paciente. Uh, Uhum. Tu, mesmo quando o Benjamin e o irmão falam sobre as raparigas que estão no casino, tudo Vês que aquilo elas são muito novas. é. Estás a perceber? Ou seja, aos dias de hoje, quando eu olho para estas personagens, aquilo faz-me todo um bocadinho espécie, tudo assim um bocado estranho. Não sei, se calhar sou eu que tenho esta sensação. Não, Mas, havia uma canção nos anos 80 que tinha o preciso título I Love Little Girls. Eu adoro meninas pequenas. pois estás a perceber. E o próprio videoclipe era uma jovem adolescente com totozinhos a andar na mão, a dar pela mão com um homem mais maduro e eles beijam-se nos lábios. E a letra em si diz: Eu adoro miúdas pequenas porque elas me fazem sentir tão bem e fazem-me sentir como se eu fosse o único homem nesta terra. Pronto, então pronto, Isto, é um bocado isso. Isso é assim uma yeah, cena um bocado fora. Para mim é assim uma cena um bocado estranha. Mas, assim, é ou cena seja, de poder, é uma relação de é, poder, mas podemos ver o Twin Peaks de outra forma, porque estas jovens, pronto, as atrizes estão todas na casa dos 20 nessa altura, se não mais próximas dos 30, mas estão a sim, fazer de sim. adolescentes. Mas as personagens são muito bem construídas e não são unidimensionais e são efetivamente mulheres ou raparigas, que demonstram bastante força. Um, Certo. Bom, mas avançando, nós no episódio anterior, o Cooper, enquanto atirava pedras a garrafas, ele descobriu que Jack com um olho se referia a um sítio chamado One Eyed Jack's. Descobrimos também que se trata de um bordel que também tem um espaço de casino. Quando Cooper pergunta a Audrey o que é esse sítio, ela Uhum. demonstra ter conhecimento de que se trata de um lugar no norte onde os homens lá vão e as mulheres lá trabalham. Ao ser questionada sobre se sabia se a Laura trabalhava no One Eyed Jacks, ela diz que não, mas que a Laura trabalhava nos armazéns Horn, Uhum. que eram da propriedade do seu pai.
no balcão da perfumaria, tal e qual como a Ronette Pulaski. O Cooper acaba mesmo por dizer isso em conversa Exato. com a Laura, fazer essa ligação. Entretanto, ao ver que o Harry Truman e a Lucy estão a chegar, o Cooper pede à Audrey que se retire, alertando que denota uma natureza romântica e de paixões na sua caligrafia e para que tenha cuidado. Ou seja, ok, agora vai-te embora, mas toma lá aqui um bocadinho do meu perfume. Exato. Vê-se que ele está atraído por ela e que gosta do efeito que tem sobre ela. Quando o Sheriff Truman e a Lucy se sentam, a luxúria pela vida, não pela Audrey, agora é mesmo pela vida, que Cooper sente, vem ao de cima. Ele pede um pequeno almoço extravagante depois de elogiar a esplêndida manhã que está. Lembras do que é o pequeno almoço? Lembras? Não. Também já vimos ambos a série, mas eu tenho aqui anotado. Olha, sim, é precisamente isso. Opa, eu tenho imensa inveja do metabolismo que ele tem. Ele pede bolos na chapa, manteiga derretida, xarope de ácer morno e fiambre. Depois explica com entusiasmo aos seus acompanhantes se não há nada melhor que o contraste, e junta assim as palmas com força, entre o xarope de ácer e o fiambre. Pronto, toda uma intensidade. Isto tudo enquanto a Lucy e o Truman estão em pulgas para saber quem é que matou a Laura Palmer, que supostamente tinha sido revelado no sonho surrealista que retratámos no episódio Exato. 3. Quer dizer, o Cooper começa por lhes contar sobre o sonho da noite anterior, clarificando que não foi sobre o Tibete. Ele diz que o seu sonho é um código à espera de ser decifrado e assim que tal acontecer, o crime é resolvido. Epá, eu acho que isto aqui é bastante debatível. Quer dizer, as pessoas reagem ao Cooper como se não fosse a segunda vinda de Cristo ou alguma coisa. Será que ele hoje em dia, o Cooper iria subscrever as teorias do QAnon, uma vez que ele retira muitas das suas informações com base em sonhos, palpites e visões? Exato. Não, eu percebo isso que tu estás a dizer, mas isso é uma coisa que até o próprio Cooper tem para com outras pessoas. Uhum. Há uma cadência, uma ideia hierárquica na série entre as pessoas que é um bocado estranha. Toda a gente na cidade fascina a Laura, tens uma hierarquia. Quando o Cooper chega, que é uma pessoa que vem de fora, toda a gente é fascinada por ele. Uhum. E o Cooper, por exemplo, quando o Albert vem para fazer as autópsias, o Albert é o supra-sumo. Há sempre aqui um bocado estas hierarquias estranhas que acontecem ao longo da série. E sim, percebo perfeitamente quando tu dizes que eles olham para ele como se ele fosse sendo a segunda vinda de Cristo ao mundo. E especialmente porque ninguém o questiona. No episódio passado, quando nós falámos sobre a questão, e nós na altura já o dissemos, em que ele atira pedras a garrafas, isto não tem sentido, minha gente. Porque não tem sentido. Pois não. Mas ninguém questiona. Ou seja, eles perguntam o que é que ele está a fazer, mas ninguém lhe diz isso não vale para nada. Porque tudo o que ele Pois. faz é certo. Assim como tudo o que o Albert te diria sobre o corpo é certo. É assim um bocado estranho este não questionamento de algumas figuras de autoridade. Sim. Pois a acomodação das centricidades do Cooper de facto serve para retratar a facilidade com que as pessoas em zonas mais isoladas, com menos acesso à informação, acabam por seguir e aceitar mais de pessoas que têm uma aparência mais cosmopolita e talvez mais poder social, mesmo que digam coisas com pouco nexo, mas com uma confiança assim inabalável. Mas achas que, ou seja, se fosses tu que estivesses numa aldeia, ou neste caso numa vila, numa cidade pequena, em que aparecesse de uma pessoa, ok, que vinha de Nova York, de Washington, de onde seja, é de Washington, né? Que ele vai. Acho que sim. Não Filadélfia. Epá, não me lembro honestamente. Ok, também não. Acho que ele vem de Filadélfia daquele momento. Eu não sei onde é que ele está a viver, isso não é referido. Pronto, não sei. A questão é, aparecer-te lá uma pessoa que fala da maneira como o Cooper fala, que está sempre fascinado com as coisas, essa parte eu posso perceber,
mas nunca o questionarem quando ele tem algum tipo de atitudes, para mim é uma coisa um bocado estranha, esta falta de questionamento. Mas pode ser exatamente aquilo que tu estavas a dizer, a questão de uma pessoa cosmopolita é sempre mais valorizada neste caso do que as pessoas da Terra. É que, por exemplo, nem o xerife, nem nada, ninguém questiona o Pois trabalho. não. É estranho, é muito estranho. Mas pronto. Bom, e o Cooper, com o seu ar cosmopolita, vai mantendo o Harry e a Lucy ali suspensos nas suas palavras. Ele refere as entidades Mike e Bob, que falámos no episódio 3, no mítico sonho que ele teve, e distingue-os dos adolescentes Mike e Bobby, e recapitula o essencial do sonho. Ele tem também um momento didático onde refere a origem científica dos sonhos, explicando que os neurónios enviam impulsos de alta voltagem para o prosencéfalo. E, mais uma vez, temos aqui referência à eletricidade como um fenómeno de caráter sobrenatural que Lynch e Frost vão sempre explorando de forma mais ou menos direta na sua obra. Pronto, esses impulsos de alta voltagem, não é? Transformam-se em imagens, e as imagens em sonhos, e ninguém sabe porque escolhemos essas imagens em especial. Eu achei esta parte bastante curiosa, porque realmente não, acho que, quer dizer, não sou psicóloga, tu também não és Não. da área da psicologia, és da área das artes. Exato. De certa forma é parecido, porque não há nada mais... Psicologia não. Sim, mas não há nada que exprima mais as pulsões do indivíduo do que as artes. Isso sim. Mas olha, eu acho cómico nesta cena a forma como a Lucy aponta tudo diligentemente. A seguir à mítica Diane, eu acho que ela é capaz de ser a melhor secretária do mundo. Sim, sim. Eu continuo sem saber quem é a Diane. Eu continuo com a minha. Eu não tenho a certeza ainda quem é que é a Diane. É uma figura mitológica. É a Nossa Senhora das Secretárias. Por que não? E ele termina a descrição do sonho na altura em que ele estava mais velho, passados 25 anos, sentado no sofá, e uma entidade que supomos ser a Laura, mas que é prima do homem do outro mundo, lhe segreda ao ouvido, depois de o beijar suavemente nos lábios, o nome do assassino. Neste ponto, a Lucy e o Harry estão de olhos arregalados ali à espera da grande revelação e pergunta, afinal, quem foi o assassino? E qual foi a resposta? Não sei, esqueci-me. Pelo amor da santa. Mas basicamente foi isto. Pois foi, acho que foi algo como não me recordo. Não me Não recordo. sei esquecido. Assim, claro. Não sei, esqueci-me, porque é uma coisa tão pouco importante que eu tive tempo de acordar, ligar-vos a dizer que sabia quem é que era o assassino, em vez de agarrar num caraças num papel e escrever o nome, não, liguei-vos a dizer, eu sei quem é, amanhã ao pequeno almoço digo-vos, depois a gente fala. Depois ao pequeno almoço vou-vos dizer, olha, afinal, já não me lembro. Esqueci-me. Pronto, essa cena sim, é uma cena extremamente lynchiana, porque quer dizer, ninguém faria realmente isso em seu pleno juízo, não é? Claro, mesmo. E eu acho que o ar deles, quando recebem essa informação de que o Cooper se esqueceu, eu acho que é equiparável a alguém que está numa sessão de marmelance e que pensa que vai aprofundar o conhecimento carnal, que as pessoas envolvidas estão todas muito alinhadas, só que não. Exato. Epá, é frustrante, mas tens que aceitar, é o que é. É isso. Continuando. O pequeno almoço, entretanto, é interrompido com uma notificação no walkie-talkie de Harry, que atende ainda com um ar de frustração. E do outro lado do walkie-talkie, o Andy avisa que há uma briga na morgue e que ele tem de aparecer para ajudar a resolver. Passamos para a morgue do Hospital Calhoun e temos lá o perito do FBI, Albert, que está a ser acusado de falta de compaixão e desprezo pela fragilidade humana. Ele está a ser acusado pela pela bimbi médica, o Dr. Hayward, o parteiro, e o médico legista
Eu juro que eu sim. pensei, quem é a Bimbi? Mas é o Dr. Hayward que está a Sim, discutir com ele, o na minha Albert. cabeça, é a Bimbi. Ok, adorei. E não, ela não recebe patrocínio direto da Bimbi. Mas se a Bimbi quiser patrocinar, pronto. Exato. Vivemos em momentos de inflação. O Albert refuta todas essas acusações, dizendo que tem compaixão que sobra, que ele é o sultão do sentimento. Enquanto isto, a cena começa com um plano da cara da Laura Palmer com ar angelical, apesar da palidez de morte. O plano afasta-se e reparamos que o pai da Audrey, Ben Horne, está lá debruçado. Que caraças é isto? Como é que Pois tu... é. Como é que o deixam entrar lá? É logo a primeira. Sim, O que é que ele sim. lá está a fazer? Ele foi lá em representação do pai da Laura Palmer para pedir o corpo para procederem ao funeral. Mas, quer dizer, a forma como ele está, Prostrado sobre lá- o corpo. sim, com um ar super enigmático. Parece que está comovido, saudoso e algo obsessivo. Se calhar Não algo dá para nessa cena perceber. nos faz realmente uma ligação ao que a Audrey diz no início. Que compreende Sentá-lo. melhor a Laura do que Exato. outras pessoas, apesar de não ser muito próximo. Por outro lado, o Ben Horne tem imenso poder para furar os procedimentos do hospital e estar lá. Ainda por cima, e se vê que estamos numa era pré-SS e Miami. Ele está lá sem luvas e máscara, podendo contaminar o corpo e prejudicar a investigação. Pronto, o plano afasta-se ainda mais e vemos que a discussão é com o médico para todo o serviço, como já disse, o Dr. Hayward, e ele passa a reforçar que acha que os testes do Albert são muito invasivos e cruéis. A razão de ser da discussão também é porque pretendem, sim, que o corpo seja já levado para o cemitério Mas é para que o isso, funeral porque, prossiga. ou seja, quando o Dr. Hayward começa a discutir com o Albert, tu tens essa questão que é o Albert continua a querer que o corpo fique na morgue para continuar a efetuar mais testes, para conseguir realmente decifrar a causa da morte da Laura, e toda a gente quer que o corpo seja automaticamente libertado para que se possa proceder ao funeral. Eu acho que isso não faz sentido. O quê? Uh, O Albert? não, o Albert para mim é a É o voz da único, razão. exato, é o único que faz sentido nesta cena. Porque na Sim, realidade, quer dizer, é o único que quer, sabe o que é o objeto do crime, que é o corpo. Tens um corpo sim, e ele sabe que ao explorar o corpo vai conseguir mais pistas para decifrar o crime. Mas toda a gente está a sim. dizer não, isto tem que avançar. Exato. Enfim, olha, ambos os peritos, o Dr. Hayward e o Albert, quase que se pegam numa luta, mas quem acalma não é o Andy, o polícia inocente e trapalhão, mas o Ben Horne, o símbolo de poder económico e de um cidadão aparentemente de bem. Nós ficamos a saber, naquele preciso momento, que ele está lá em representação do pai da Laura. E de forma bastante condescendente, ele diz ao nosso Albert Rosenfeld que aprecia o valor do seu trabalho, mas que tem em conta os sentimentos da família Palmer. Enfim, a meu ver, é precisamente isto. O Albert posiciona-se como o guardião da verdade em todas as É. suas intervenções na série. E a verdade, por vezes, é dura, feia e desconfortável. Por isso mesmo é que eu acho que eles construíram um personagem que, no episódio de Twin Peaks anterior, Uhum. é um bocado arrogante e que chama a todos provincianos. Claro que ele Mas não teve, não é uma. mesmo neste, ele insulta toda a gente na mesma. Tanto que o Harry dá-lhe um murro. Sim, a verdade é dura, feia e desconfortável. Pois. Não há outra forma. Ele é o guardião da verdade. Tanto que ele diz também que é o sultão do sentimento. Portanto, ele representa a verdade e representa também todos os sentimentos de vontade de furar que idealmente a busca da verdade implica, não é? Como valor de honra Como a absoluta. verdade. Sim, E justiça. sim. E que tenta não ser manipulada e tenta agarrar-se àquilo que é correto fazer. Isto fica, essa ideia do desconforto da verdade fica vincado na resposta que ele dá ao Ben Horne, dizendo que a sua posição na sociedade o torna um homem mentiroso. A sua quer dizer a posição do Ben Horne. Exato. Ou seja, chamou de mentiroso, corrupto e com um método bastante irritante de se expressar.
mas que estupidez não será um traço inerente a essas características. Portanto, ele não o chama de estúpido, mas simplesmente diz que ele é irritante. Ele vinca que eles podem fazer o funeral quando quiserem, mas que estes testes têm de ser feitos agora. E pronto, e ele pede, pá, retirem-se já e pega no instrumento para proceder à abertura do crânio da Laura. Claro que fica toda a gente em choque. Pronto, isto é daquilo que eu me lembro de há alguns anos atrás, quando andei a estudar essas coisas. Só assim, a título de nota. Nas autópsias, seja por homicídio ou suicídio, é boa prática profissional para poder excluir a maior parte possível de outras hipóteses de causa da morte, analisar o crânio, o cérebro, cavidade torácica e o estômago. Pelo menos, literalmente vão cortar o cérebro às fatias. Para ver se há hemorragias, se há alguma coisa do género. O que ele ia fazer naquele preciso momento era fazer uma abertura em bandelete, uma incisão de uma orelha para a outra orelha, passando por cima do crânio, para depois poder abrir e depois colocar as coisas como estavam. Sim, isto é bastante... pode ser algo sensível de se ouvir, mas acho que tudo vale na persecução da justiça e da verdade e na defesa, mas na defesa da justiça. Nos anos 90, essas práticas que estás a falar já eram comuns? Estou a perguntar por ignorância. Sim, as autópsias já se fazem há séculos. As autópsias eu sei que se fazem. Não é isso. Então desculpa que não percebi. Não, é se essa questão dessa abertura craniana em bandolete, dessa parte do estômago e da cavidade pulmonar, se sempre foram bases na autópsia. Eu creio que sim. Okay. Eu creio que sim. Mas, quer dizer, eu só tive acesso aos procedimentos cá em Portugal, não é? Mas creio que sim. Aliás, faz sentido. O estômago... É isso? Não, sentido faz. A minha questão era só, estava a tentar perceber... É receptor, o cérebro é o principal órgão, e a cavidade torácica tem a ver com a análise do coração. Ok. Ou seja, vão às partes principais e mais vitais do nosso corpo. Pronto. O Albert quer começar a fazer o exame à cabeça da Laura e o Dr. Hayward corta a eletricidade, impedindo o trabalho dele. Um trabalho duro, sim, mas necessário, como acabámos de falar. Entretanto, o Cooper e o Harry Truman chegam e o Albert refere que o Doc Hayward está a obstruir uma investigação criminal. Na minha opinião, eu gostava de saber o que tu pensas, mas eu acho que o Dr. Hayward ele faz o papel do sentimentalista, que quer preservar uma imagem falsa da Laura. E eu acho que estes sentimentalismos podem ser perigosos, pois vejamos que quando ele fez os primeiros exames ele não conseguiu descobrir a causa da morte, tanto que até a gente andou a especular sobre se isto não seria uma cena lynchiana, de mistério, ou seja, ela morreu mas não sabemos o que é que causou, pronto, dando assim uma aura até de algo sobrenatural na sua morte, mas aqui nós estamos a ver que o não apurar precisamente a causa fisiológica do seu falecimento, isto foi uma obstrução. Exatamente, a questão é exatamente essa. Eu não sei se isto em concreto, especialmente neste ponto, se isto na realidade é só de um sentimentalismo que, tal como tu disseste, pode ser muito perigoso, ou se na realidade não é alguém a tentar encobrir o crime. Houve um crime, porque isto é um crime. O que eu acho estranho é que na realidade lá está, não é uma única pessoa. Há várias pessoas ao longo da série que parece que estão mais interessadas, como tu dizes, a manter uma imagem da Laura, mas ao mesmo tempo a encobrir o crime. Porque essa questão, tal como tu ainda há pouco disseste nas tuas notas, se é fundamental perceberes se no cérebro se houve uma hemorragia, se houve um conjunto de coisas que levaram a essa morte, e temos uma pessoa que, na teoria, deveria saber isto, porque ele é médico, né? Como tu dizes, é o bimbi da medicina lá do sítio, e ele, na realidade, está a fazer tudo para que essas coisas não aconteçam. Então, não sei se é só uma questão de sentimentalismo ou se é, na realidade, uma questão de encobrir o próprio crime.
Será que ele sabe mais do que o que diz? E até foi ele que ajudou a trazer a Laura ao mundo. Há esse símbolo Exato. também. E o Bobby diz que todos em Twin Peaks são culpados pela morte da Laura, porque toda a gente sabia que ela era uma pessoa complicada, mas Fez toda a nada. gente olhava para o outro lado. Sim. Por isso. Entretanto, o Albert pede ao Cooper para que não deixe o passa-citar simplório do Harry Truman interferir na investigação. Como tu disseste, ele também volta a insultar o provincianismo de Twin Peaks. O Harry, depois de dizer que está farto dos insultos, atiça o Albert a insultar as pessoas à volta de forma classista, mas que é mais fundado na revolta dele pela incompetência do sistema. O Harry passa-se e esmurra o Albert, que acaba por cair em cima do corpo da Laura. Aí, neste caso, não foi o Albert que esmurrou, foi o próprio Harry. Sim, Acho sim. que Não, mas é isso. tu disseste isso há bocado, não foi? Mas que era o Harry que esmurrava o Que lhe Albert. tinha dado. Ok, é essa a Desculpa, questão. percebi mal. É exatamente essa questão de o Albert, ele é realmente o símbolo da verdade, mas é um símbolo da verdade muito incómodo. E é um símbolo da verdade Sim. para tudo. Ou seja, quando ele faz essa acusação mesmo da parte do provincianismo que tu estavas a falar do Twin Peaks em si, é a verdade, acaba por ser a verdade. E a verdade, tal como disseste, é incómoda. E é tão incómoda que as pessoas a tentam evitar, e neste caso as esmurram. E é lindo. Sim. Pois é. Tanto que, e depois do murro acontece uma coisa muito insólita. Ele acaba por cair em cima do corpo da Laura. E acaba. E a forma como ele está em cima do corpo dela é quase como se ele estivesse a fazer sexo na posição do missionário. Foi só a minha mente mórbida Estava que mesmo viu à isso. espera. Não, eu acho que o plano da Câmara dá muito essa ideia, assim. Mas eu acho que é Pois, propositado. até ele próprio refere isso indiretamente, do género, fogo, estou aqui nesta situação. Mas eu acho que isso é propositado. Eu também acho que sim. Olha, eu acho que depois de toda a gente se compor, o Cooper acaba por ficar do lado dos residentes de Twin Peaks e E é por isso ordenar. que tu não gostas dele. Exato, é por isso. E ordenar a Albert para entregar o corpo à Laura à família. E pede o resultado dos testes já efetuados dentro de umas horas. Esses testes irão ser, obviamente, não muito conclusivos, porque ele não fez Claro. o exame como deve ser. E é nesse momento em que tudo isto ocorre que o Albert se levanta depois com ar de, percebes, que está numa situação desconfortável, Claro. quase como se tivesse sido forçado a estar com o corpo da Laura de uma forma que não é a que ele achava correta. Não uma forma médica, uma forma mais pessoal, quase. Sim, Sim. sim. Não sei se reparaste isso, quando o Cooper pede os exames e que o corpo seja de facto entregue à família, eu acho que ele faz isso com um ar pesaroso e desconfortável, e que é realçado pela cena em que ele pega na mão de Laura quando descaiu da mesa e volta a pôr em cima. Quando descaiu depois do Albert cair em cima dela. E ela fica com um ar ainda mais vulnerável, enquanto o Cooper olha com uma tristeza infinita. Não sei, acho que aqui vemos a exploração feita por Lynch e Frost sobre o que terá acontecido com Marilyn Monroe. Nós vimos isto no nosso primeiro episódio do Fun Fact. Mas achas que aqui nesta cena, achas que ela é propositada nesse sentido? Sim, acho que esta cena é uma referência ao que aconteceu nos momentos após a morte da Marilyn Monroe. E sendo ela, como já vimos, a mãe espiritual da série, pronto. Nós, não sei se te lembras, nós nesse episódio abordámos que a investigação da morte da Marilyn foi fortemente comprometida e Sim, que sim. alguns polícias envolvidos acabaram por receber promoções de carreira pouco tempo depois. E E ninguém sabe, digamos assim. sim,
Não, eu E lembro-me de tu muito, falares da questão da investigação ter sido muito mal conduzida, das provas não terem exato, sido levantadas provas, não ter sido feito grande porque trabalho forense nesse sentido. Claramente houve um encobrimento de alguma coisa. Nunca saberemos do quê. Ou se calhar chegaremos a saber alguma vez. pois, é isso. Não saberemos, acho eu. Mas repara, mas na Essas coisas realidade estão. isso realmente pode-se ligar realmente com isto. Uhum, Agora que se falou nisso, eh, o Dr. Hayward, na realidade, representa quase esses polícias. Que é alguém que sabe aquilo uhum, que deve fazer e que na realidade não o quer fazer. E não o faz. sim. E mascara tudo de sentimento para Exato. dar a ideia de uma bondade disfarçada, ou pelo É. menos assim de um véu de quem não quer ver. A situação insólita do Albert em cima do corpo da, da Laura, e peço desculpa por estar a focar nisso, Uhum. eu acho bastante simbólica de uma justiça cega a ser condicionada a comprometer, entre aspas, epá, tenho que dizer, entre aspas, foder uma investigação. E isso é posto de uma maneira que a gente não pode evitar reparar. Bem, nós passamos para a casa dos Palma e a cena é cortada com a televisão em casa da família, a ter o genérico, a dar o genérico da telenovela fictícia Invitation to Love, convite ao amor. O Leland Palmer olha sorumbaticamente para a TV enquanto está a ser sedado por uma enfermeira. Eu acho que esta telenovela faz espelho das emoções das personagens sempre que aparece, e neste caso está precisamente a fazer das emoções do Leland. Depois ouve-se um pai a dizer as palavras de uma carta de suicídio ao despedir-se dos filhos. Entretanto, alguém tinha tocado a campainha e a enfermeira facilitou a entrada da prima da Laura Palmer, que é igualzinha à Laura Palmer. Ela chama-se Madeline, ou Maddie. O Leland reage com comoção e alegria ao ver a sobrinha, e ambos trocam sentimentos bastante Sim. fortes em relação ao ocorrido. Passamos para o Double R Diner e a Norma recebe a informação de que o seu marido, o Hank Jennings, tem sido um prisioneiro modelo. A audiência para a liberdade condicional está marcada, e se tudo decorrer sem incidentes, com o apoio da Norma, ele será libertado. Ela informa que é a dona do restaurante Double R Diner e que irá arranjar um emprego para o marido. O polícia refere que ela é uma mulher hiperes e tal, porque pronto, a Norma tem aquela figura de feminilidade bastante sensível e quase etérea, mas é fixe aqui vermos uma mulher de negócios, Mas porque aqui, mas tu aqui não vês outra coisa, não viste outra coisa? se calhar não, podes Ou seja, completar. não, porque eu para mim, quando a Norma está nesta questão e fala do marido, é a primeira vez, ou pelo menos para mim é a primeira vez que eu me recordo, em que ela fala realmente do marido, mas fala exatamente como tu estavas a dizer, que ela lhe vai dar um trabalho, ou seja, é a primeira vez que eu a vejo a manter uma relação com o marido, porque até aqui, na minha cabeça, a Norma ia. Era solteira, não? Não era só solteira, ou seja, ela chega a falar do marido uma vez, mas eu para mim ela vai se divorciar para poder estar com o tio Com o Ed do. Early, Exato. E aqui é a primeira pois. vez que eu penso, então, mas ela não vai estar com o Ed? Porque ela, na realidade, aqui ela diz: Ai, o meu marido está-se a portar tão bem, ele vai ter liberdade condicional. Tendo liberdade condicional, vai estar perto. E depois ela ainda Uhum. reforça com: Eu vou-lhe dar um emprego. E o Ed, no meio disto, há uma relação? Não há uma relação? Eu, por acaso, nesta aqui, foi a primeira vez que a Norma me confunde realmente. Porque até aqui a Norma era sempre uma personagem muito reta, digamos assim, ou seja, sim, tinha um marido
estava na cadeia por homicídio, blá 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 blá, Uhum. mas na realidade ela, para mim, pelo menos na minha cabeça, eu que tinha criado que ela tinha uma relação com o Ed. Quanto mais não fosse platónica, mas Sim. que a tinha e que a queria manter. E aqui eu vejo isso tudo a ir por água abaixo. Então é a primeira vez que eu vejo aqui um bocado esta, não bipolaridade, mas realmente esta, esta tendência que existe no Twin Peaks, que é que toda a gente está com toda a gente, mas toda a gente não está com ninguém. E é Pois a primeira é vez que eu isso. vejo isso na norma. E achei isso de veras interessante nesta parte. Ainda não percebi o que é que vai acontecer realmente a isto. Mas era só eu que achava que a norma ia estar com o Ed. Eu tenho a ideia destas personagens como pessoas que não cresceram em termos emocionais desde os tempos do liceu. Ou Ok. seja, envolveram-se em relações ah, que não são boas para si, Uhum. mas agarram-se a essas relações e que vivem um bocado no mundo dos sonhos. Porque, se calhar, pelo menos literariamente, nós aprendemos muito a ideia de que não há nada tão romântico como uma oportunidade, porque ficas sempre agarrado às projeções que tu tens. Portanto, a relação entre a Norma e o Ed Hurley é muito feita à base de projeção e isso é confortável para eles. Ok. Um, Talvez. mas mesmo assim gosto desta. É uma personagem francamente mais saudável, embora não com tanta piada, mais saudável que a nossa querida Nadine, não é? É isso. E é fixe saber que ela é a dona e não o marido e Uhum. não Sim. uma cadeia. Ela é mesmo a dona do Double R Diner. E quando o polícia a elogia, ele pergunta: então, já que é a dona, como é que afasta as pessoas que lhe batem à porta a pedir favores? Ela responde que diz que refere a essas pessoas que diz que tem um marido ciumento e homicida que está a cumprir uma pena de 3 a 5 anos pelo crime de homicídio e que espera ser um membro produtivo da sociedade em breve. Boa resposta. O que sucede a seguir? Nós passamos para perto da casa de Leo Johnson. Há uma imagem de patinhos a nadar no lago e o Cooper maravilhado com a visão, como se fosse a primeira vez que os visse. Eu acho que um dos indícios que, apesar de David Lynch brincar muito com as audiências, um dos indícios de que a série é algo muito próximo do coração de Lynch é que hoje em dia, no seu canal do YouTube, o realizador faz pequenos relatórios sobre o tempo, ou o facto de ser sexta-feira de novo, com uma grande surpresa, abandonando aquele sentimento de banalidade. Portanto, faz um bocado o espelho do Cooper a ver uma coisa tão Exato. normal como patinhos num lago. E até o próprio Kyle MacLachlan, que é o ator que faz de Cooper e que é um amigo de longa data do Lynch, apesar de ele dizer que colocou muito de si na personagem, ele insinua que ele colocou também algumas das excentricidades do próprio Lynch. Enquanto eles estão ali, próximo do lago, a caminho da casa do Leo Johnson, o Harry Truman informa Cooper de que o Leo sempre foi suspeito de crimes, mas nunca o apanharam em flagrante. Esse indivíduo, com o seu rabo de cavalo oleoso, está a cortar lenha e tem uma atitude desafiadora e nega alguma vez ter conhecido a Laura Palmer. Tu acreditaste nisso, não foi? Obviamente que não. Pois. Especialmente porque no episódio anterior o Leo Johnson vai ter com o Bobby e com o Mike no meio da floresta e lhes fala sobre o dinheiro que eles lhe devem e que eles dizem: não somos nós que o temos, tu sabes que ele estava no cofre da Laura, mas nós conseguimos Exatamente. arranjar. Claramente sabemos que é mentira porque há esta referência, inclusive no episódio anterior. Ele conhecia a Laura, pelo menos dessas andanças com o Bobby e com o Mike. Sim, ele é a personagem mais suspeita. E digo É. isto não só por embirrar com o cabelo dele e deixar que ele precisa urgentemente de lavar o couro cabeludo. Um, o Cooper sorri e acusa-o de mentir, naturalmente. Ele apenas diz que sabia quem ela era.
E depois de perguntar ao Leo se este tem cadastro criminal e ele o negar, o Cooper começa a debitar todas as incidências de desordem provocadas por Leo. Eu achei esta cena linda. Porque o Leo faz mesmo de cena de bully, etc. E depois ver um gajo tão aprumadinho como o Cooper estar ali a utilizar a sua sagacidade e inteligência e pô-lo no lugar, Sim, confesso que sim. me deu uma certa satisfação. Um, Nerd a dar conta do bully, basicamente. yeah, Porque, mesmo. porque é o Cooper tem esse personagem de mais nerdy e que realmente inverte os papéis sociais do bully e do nerd. É fixe. É. E depois ele faz de um nerd sexy, no fundo, não é? Exato. O Leo estabelece o seu alibi para o momento da morte da Laura, como tendo estado na estrada no seu trabalho de camionista. Diz que ligou à sua mulher Shelley da localidade de Butte, Montana. Exato. Montana, não é Montânia. É Montana. Montana, exatamente. É um estado, acho eu, não é? É. Então, Butte lá agora para a casa de Bobby Briggs. Ele está, neste momento, a fitar Jesus Cristo na cruz e as suas mãos lentamente aproximam-se como se quisesse estrangular a figura. Oh, intenso! Ele é interrompido pelo seu pai, o Major Briggs, que prefere ignorar o facto de o filho estar a fumar e tenta prestar-lhe apoio moral por o filho estar prestes a ir assistir ao funeral da namorada. No seu discurso fala do facto de cada ser humano ser responsável pelas suas ações e cada ação contribuir para um bem maior. O Bobby pergunta o que há de bem em pôr alguém na Terra. O Major Briggs responde que é a forma humana de fechar um capítulo e se abrir portas à compreensão e vontade de seguir com a vida, apesar das perdas das pessoas que deixamos para trás. O pai reconhece que o filho, no geral, não está para grandes trocas significativas e dá-lhe espaço dizendo que por vezes é o melhor a fazer. Eu acho que ele é um excelente pai de um trastezinho e que é resiliente para caraças a falar com o filho, não achas? Acho. Mas há uma frase que ele diz, salvo erro, que para mim me ficou, que é ele, e que mostra um bocado a personalidade do Bobby, que é o Major diz-lhe que ele não precisa de ter medo, ou seja, mesmo numa figura mais do exército e tudo, para mim é uma expressão bonita, que ele não precisa de ter medo, e o Bobby muito rapidamente responde-lhe, eu não tenho medo. E pois é, e até diz que mal pode esperar que o funeral aconteça para virar aquilo tudo de uma vez. Exato. Ou seja, tu tens uma pessoa que na realidade até devia ter normalmente essas personagens são representadas numa maneira muito mais fria, muito mais dura, e aqui tens uma pessoa que realmente está-se a preocupar com o filho, está-lhe realmente a tentar ajudá-lo neste percurso, e tens como tu estavas a dizer, um prick, não me lembro da expressão que tu Um utilizas, trastezinho. um trastezinho, pronto, um trastezinho a ter este tipo de reação e que, primeiro, não só demonstra que é um trastezinho e depois demonstra que na realidade não gostava da Laura, porque como ele diz, como tu própria disseste, quando ele diz só quero é que isto termine, para terminar isto, ele está-se um bocadinho cagando para a situação. Pelo menos é a imagem que a mim me passou. E Sim. eu acho que esta parte aqui é realmente interessante de se perceber. Pois é, ele está por isso simplesmente a ser Rofia. Acho que não conseguimos perceber que tipo de relação é que ele tinha com a Laura. Era a menina popular e era o quarterback, É. mas enfim. Entretanto, a mãe do Bobby Briggs aparece a perguntar se o marido e o filho estão prontos e segura um terço e na lapela, não sei se reparaste, ela usa um pino com uma carinha sorridente. Essa carinha pode ser realmente um sinal de que a mãe do Bobby não estava muito satisfeita com essa relação. Ou que se calhar até está feliz com o facto da Laura ter batido as botas. Sim. Foi um bocado a ideia que eu fiquei. Sim, sim. Ou então, simplesmente, a carinha sorridente que ela tem na lapela serve como contraste, ou para realçar o facto de
a mãe do Bobby poder ser o símbolo de uma família perfeita na aparência, mas que esconde disfuncionalidade. Pois é difícil perceber porque é que o Bobby é tão revoltado e traz. E pronto, ela chega com um sorrisinho para ver se está tudo harmonioso e tudo bem, mas ela pode ser também aquele tipo de pessoas que chora sorrindo. Sabes que há, tipo as hienas, ou os crocodilos Sim. quando estão a comer as vítimas. É verdade? Pois, como se diz, lágrimas de crocodilo, não é? É. Então, da polícia ficamos a saber que, através do Deputy Hawk, que é um polícia de origem nativa americana, que a partir deste episódio começa a ter mais tempo de antena, ele está no encalço do homem de um só braço, chamado Mike, no sonho do Cooper. Pronto. O Sheriff Truman diz que o Hawk é o melhor polícia para encontrar pessoas. O Cooper e o Hawk reúnem-se com Albert para a partilha dos resultados dos seus exames. Confirma-se então que o conteúdo do saco com pó branco encontrado no diário da Laura é cocaína! Estava com a esperança que fosse pó de talco. Exato, eu também, numa coisinha pó de arroz. Mas não, No seu arrozal. neste caso era só coca. O seu exame toxicológico é positivo para o uso de drogas. Também descobrimos que há fibras de cordel fincadas nos pulsos e braços, e o mesmo cordel foi utilizado para amarrar Ronette Pulaski. Conclui-se que Laura foi amarrada 2 vezes em diferentes sítios na noite da sua morte. O Albert exemplifica como, e Cooper associa com a expressão da entidade Laura que ele viu no seu sonho, quando a mesma diz que às vezes os seus braços dobram para trás, em resposta à pergunta sobre se ela é a Laura. Exato. Albert encontra também fora do local que é um vagão de comboio abandonado, vestígios de pedra-pomes pertencentes a sabão industrial. Havia partículas dessas no pescoço da Laura. A teoria de Albert é que o assassino lavou as mãos e, antes de lançar o corpo ao rio embrulhado em plástico, agarrou pelo pescoço para poder dar um beijo de despedida. Encontrou também feridas no pescoço e ombro da Laura que parecem ser marcas de garras e dentadas. Também havia um pedaço de plástico no estômago, parcialmente dissolvido pelos ácidos, e vai tentar levar para a reconstrução, dado a achar que as estruturas locais são primitivas. Ainda se consegue ler a letra J na partícula. Conclui dizendo que mais tempo para a análise teria possivelmente originado descobertas mais conclusivas. Em privado com o Cooper, o Albert entrega um relatório sobre a agressão que sofreu durante a manhã. O Cooper recusa-se a assinar porque está em Twin Peaks há pouco tempo e que viu nas pessoas decência, honra e dignidade, e que a morte da Laura afetou toda a gente na comunidade. Isto para o Cooper é algo bonito, pois o homicídio de uma pessoa não é apenas um número, e que nesta terra a vida parece ter um sentido, e que é algo que está extinto. O Albert responde, e acho lindo, que acha que o Cooper provavelmente andou a tomar cogumelos alucinogénios locais. Ao que o Cooper reage que Albert tem a sorte por o próprio Cooper não escrever antes um relatório que o condenasse a um trabalho em Washington em que ele nem sequer poderia ver o sol. Achas que o Cooper tem razão nesta situação? Não, completamente Pois, também acho. contra. O Cooper, ele é que chamou o Albert para Twin Peaks para fazer a análise, porque ele diz que o Albert é uma pessoa super competente e a partir deste momento quer dizer, o Albert passa de bestial a besta em 5 minutos. Como se a culpa fosse inclusive dele de tudo aquilo que aconteceu. Por isso, para mim, aqui o Cooper perde totalmente, ou seja, a razão, porque, quer dizer, ele está-se a pôr do lado de pessoas que conhece há 3 dias, nem há 3 dias, se calhar, e está a prejudicar a sua própria investigação, o que na realidade não é verdade, porque ele não a prejudica. Com isto, ele até lhe permite mais ele jogar um bocado nessa sua investigação mais paranormal, digamos assim. Sim, sim. É como se ele tivesse a sua própria agenda. É, eu acho que exato. ele deve estar assolado um bocado pela cegueira do sonho americano, em que ele é um herói e todas as pessoas da cidade o ouvem sem grande critério. Pois. Não sei.
Pode Ou ser. então, será que ele não quer olhar para as decisões menos éticas em termos de facilitar o não cumprimento de uma investigação criminal minuciosa e a cadeia de custódia na recolha de provas apenas para agradar à população? Não Pois, sei, mas para parece-me agradar com estranho. que objetivo? Mas Sim, também me parece estranho que isso assim seja, se ele na realidade é um agente tão profissional e tudo, parece-me estranho. Mas, sim. Bom, profissional, mas atira pedras a garrafas exato, mas é e isso. Ou conduz seja, o tempo e os recursos dos impostos das pessoas, conduz para isso, sim, 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 sim. baseado nesse tipo de palpites. Quer Sim, sim, dizer, sim. o Albert não responde às, às observações de Cooper e fica um ambiente tenso. Entretanto, o Dale Cooper liga o gravador e dirige-se à Diane e pede à secretária para que ela veja as opções do seu plano de reforma em termos de investimento em imobiliário, pois pretende comprar um terreno ao que assume ser um, um preço aceitável. Nós podemos aqui assumir que talvez Cooper esteja a pensar fazer a sua reforma em Twin Peaks. Uhum. Eu extrapolo até que o mesmo poderá ter algum conhecimento sobre a ideia de Benjamin Horne querer comprar a serração para investimento em imobiliário. Será que, apesar desta imagem inocente, o Cooper é um polícia corrupto? Eu acho que este episódio serve para dar este tipo de notas de um lado mais negro Do dele. Cooper. Ok. Sim, Eu, o por que eu acaso, essa acho. parte não tinha pensado. Ou seja, quando ele faz essa observação, eu associei muito mais ao fascínio que ele tem em relação às árvores, ao fascínio que ele tem em relação à comida, ao fascínio que ele tem realmente com esta localidade muito pequena. Na minha vida me passou pela cabeça essa visão de polícia corrupto com uma visão imobiliária de um sítio que se pode tornar um investimento. Isso. Pronto, se calhar é mais fofinho. Deve ser como os ingleses reformados virem para É isso. Portugal. Deve ser mais por aí. Mas não sei. Talvez eu estava muito. Eu estava a ver isto também com os olhos de quem esteve a investigar recentemente sobre a Marilyn Monroe e sobre os Pois. polícias que subiram na carreira por esconder provas ou não investigar tão bem o que de facto aconteceu. Portanto, até hoje nós não sabemos se aquele foi um homicídio ou um Sim, suicídio. sim, 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 é isso. Pode ter Nós sido. passamos então. Desculpa. Não, não estava a dizer, pode ter sido realmente por isso, ou seja, pode ter sido essa investigação que te dá mais essa visão. Mas é uma boa visão. Quando ele diz isso, para mim aquilo é só, olha, está tão apaixonado por aquilo, por esta pequena cidade que até vai contra o Albert, até vai contra algumas coisas, se calhar que ele poderia acreditar porque gosta tanto da cidade. Não. Olha, vou aqui comprar uma casa porque isto daqui a um tempo vai valer bué da guito, porque isto vai ser aqui uma projeção imobiliária como se não houvesse amanhã. Por isso, é interessante essa visão. Ah, pois, ou então ele quer também agarrar-se à inocência daquelas pessoas, ainda não quer ver que aquela inocência é simplesmente uma maquilhagem muito fininha. Sim, sim, sim. Nós passamos então para a casa da Nadine e do Ed Hurley. Eu adoro os planos deste episódio, quer no aspecto mais mórbido, quando estávamos na morgue do Uhum. Calhoun Memorial Hospital, mas como aqui, na casa da Nadine. Não sei porquê. Começa com um plano de bibelôs na prateleira da sala de estar, onde vemos um pequeno busto de uma mulher com uma bala no olho, à semelhança de Nadine. Depois passamos para o Ed, que está com um ar distante, e vemos Nadine a abraçá-lo e a beijá-lo com um ar super carente e fogoso, e fala sobre o encontro sexual de ambos da noite passada e como sente que o marido finalmente voltou para ela. Ela fala dos tempos de liceu em que observava Ed e Norma como jovem casal e que sustentava a esperança de que, embora não fosse tão bonita nem tão popular como a Norma, um dia Ed, quando a conhecesse,
poderia gostar dela e ficar junto para sempre com ela. E acho que nesta cena nota-se que Nadine não está bem da cabeça, pois não se lembra que tem um sobrinho motoqueiro, o James Hurley, que, como já sabemos, tinha uma relação secreta com a Laura. O casal está de saída para o funeral da Laura e James entra e avisa que não consegue comparecer, o que se presume que é por ser emocionalmente pesado para ele. Que soninhas do caraças! Quer dizer, se cá estou a ser insensível a dizer isso. Não, porque ele depois aparece, não te esqueças. É verdade. Spoiler! mas é fazer aquela coisa do gato, do bad boy com sentimentos, vou fazer, mas já não quero, depois aparece sempre com aquela cara de quem acabou de cheirar um pum. Eu acho que é a cara que ele tem. Exato. E que na realidade ele só quer agora enrolar-se com a melhor amiga da outra que morreu. Sim, com a dona. A realidade é esta. Culpado. Exato. No Great Northern Hotel, a Audrey está elegantemente vestida para o funeral e ouve os pais discutir sobre o seu irmão Johnny. Sério, eu adoro o cabelo dela, todo lambido para trás. Sim. Não sei, está linda. Ouvimos o Ben Horne dizer que está há 20 anos à espera de sinal de vida inteligente por parte do filho. Palavras cruéis. Ela entra num compartimento secreto e espia e ouve o resto da discussão. Por acaso aquilo é engraçado, porque há mesmo uns olhinhos, uns 2 buraquinhos, onde ela encosta os olhos e aquilo fica colado a uma pintura. Ficamos a saber que o Ben não quer que Johnny vá ao funeral com o traje de índio, que aparentemente lhe dá conforto. E vemos nesta mesma cena o psiquiatra do Lawrence Jacoby a tentar acalmá-lo e ajudar a que este tire a coroa de índio. No funeral da Laura, enquanto o padre faz uma liturgia, o James aparece, como estavas a dizer. O padre interrompe a liturgia e refere que, como toda a gente, amou a Laura Palmer. Isto quase que parece um discurso de um amante. Achei estranho, até. Na realidade, ou seja, essa questão sempre de um homem mais velho que diz que ama a Laura é uma coisa muito estranha ao longo desta série toda. Mas, se calhar, existe um motivo muito concreto que mais para a frente descobriremos. Sim, é que... não sei, há uma obsessão estranha com a figura da Laura. Ele refere que lhe deu catequese e reserva-lhe um sentimento que se dá aos voluntariosos e corajosos. Bem, com essas palavras ele até acaba por mitigar um bocado essa estranheza, porque a chama de boa pessoa, no fundo, de pessoa corajosa. E refere que acha que a Laura estava impaciente para crescer e que o mundo a acompanhasse nos seus sonhos e ambições. Eu acho que vemos também aqui, com as palavras do padre, outro paralelismo com Marilyn, que sonhava em ser uma atriz talentosa e famosa, assim como ser vista para além do seu aspecto e ter uma vida para além de uma personagem que satisfaz e agrada aos outros num sistema tóxico e patriarcal como o de Hollywood nos anos 50 e 60. Não sei se sabes, mas a Marilyn escrevia poemas nos seus diários e foi casada com o dramaturgo Henry Miller. Ela diz que o seu casamento começou a ter problemas quando descobriu nos diários do marido que o mesmo tinha vergonha dela nos eventos literários, por a achar básica e por achar que ela não se sabia comportar à altura no seu entender. É muito mal, é? E foi a partir daí que o casamento deles começou a ir por água abaixo. Bom, enquanto o padre fala, Cooper e Audrey trocam olhares cúmplices. Quando termina, o Johnny grita Amém! Pronto, repetindo o que o padre disse, não é? O Bobby, entretanto, aparece, apanha a deixa e começa também a gritar Amém! E acusa todos os presentes de hipócritas e que toda a gente foi nós, acrescentando que as pessoas todas sabiam que a Laura tinha problemas, mas ninguém fez nada e que no fundo são todos responsáveis pela sua morte, como estávamos a falar há bocado. O James irrompe numa luta com o Bobby, que o ameaça de morte. O pai
O pai de Laura Palmer dá de novo sinais de esgotamento e temos mais uma cena insólita. Atira-se para cima do caixão a chorar pela filha enquanto o caixão vai descendo e subindo, como se o mecanismo tivesse agora com um problema. Sara, a mãe de Laura, pede para o marido não estragar também este momento. Eu achei esta cena hilariante e triste, Eu hilariante também. e desconfortável. Para mim, a cena da Sarah estar-lhe a dizer não estragues isto também, o que é que ele estragou mais? Exato, o que é E, que ele terá estragado mais, sim. Tanto que à noite, no Double R Diner, a Shelley recapitula a situação do pai da Laura em cima do caixão para fazer rir os seus clientes do restaurante. exato. E a câmara depois desvia-se um bocadinho para o lado e vemos o Ed Hurley, o Sheriff Truman e o Deputy Hawk reunidos numa mesa e o Cooper junta-se. Quando a Norma aparece para recolher o pedido, sem qualquer sinal aparente da ligação entre os dois, o Cooper pergunta ao Ed há quanto tempo é que ele está apaixonado pela Norma. Eu acho que isto são os superpoderes tibetanos do Exato. Cooper. Fica um silêncio tenso e Ed aceita pagar a conta. Informam que Cooper, a razão de ser da reunião, é a de que alguém anda a passar drogas do Canadá para Twin Peaks e que há 6 meses que andam a tentar apanhar pessoas em flagrante. O alvo é Jack Renault, que é barman no Roadhouse, aquele bar de motoqueiros do episódio piloto em que em vez de rock e heavy metal tem concertos de bandas calminhas com melodias de embalo. Eles acham que Jack Renault é intermediário do tráfico de drogas a miúdos do liceu e Ed Hurley, mesmo não sendo polícia, tem estado a ajudar na investigação. Entretanto, chega a comida que Cooper pediu. Eu fiz nota. Tarte de mirtilho com bola de gelado. E ele, após provar, diz com um ar quase lascivo que o Double R Diner deve ser o sítio onde as tartes vão após morrer. Eu não sei se viste na Disney aquele filme dos anos 50, que é o Fantasia. Sim. Em que o Mickey está vestido de... O aprendiz de feiticeiro. É a parte do aprendiz de feiticeiro? Exatamente, é isso. O aprendiz de feiticeiro. Ele está com um robe com estrelas e um chapéu pontiagudo vermelho, salvo erro. É quando ele começa a usar as coisas do feiticeiro e ganha a capacidade de utilizar magia e dá vida a tudo o que são vassouras, esfregonas, para ajudarem nas suas tarefas, e depois aquilo corre muito mal até que o feiticeiro regressa e consegue controlar tudo. Gosto muito disso. Exato. Gosto muito da fantasia dessa parte. Também gosto muito. Bem, eu aqui usei este imaginário, e sabes quando as vassouras ganham braços e pernas? Exato. Eu que imaginei as tartes ganharem braços e pernas e irem tipo anjinhos para o céu. Voltando a focar no episódio, porque isto é muito fácil de expressar. Depois o Cooper foca-se outra vez, não é? Depois de falar da comida, pede que lhe digam a razão por que o chamaram. Ao Carrie, Truman passa por explicar primeiro que Twin Peaks é diferente e longe do mundo, e é assim que eles gostam, mas que há algo de estranho e malévolo e que talvez o preço a pagar para que as coisas sejam assim isoladas e protegidas como eles gostam é conviver com essa energia malévola. Essa energia é uma espécie de obscuridade e presença que está nas velhas florestas de Twin Peaks e que existe desde sempre e que alguns cidadãos como eles se juntam para combater numa sociedade secreta chamada de Os Rapazes da Casa do Livro. Isto parece um bocado o Clube dos Poetas Mortos. É. Não sei. Depois eles levam o Cooper a um bar chamado também de Casa do Livro, não é? Podiam ter arranjado outro nome. Mas pronto, os rapazes da Casa do Livro, os rapazes que se reúnem naquele bar. E aquele bar parece mesmo um pub inglês. Isto para mim é uma clara referência à maçonaria que surgiu no Reino Unido como uma sociedade secreta e simbólica de homens que faziam as suas sessões de discussão sobre questões sociais em espaços normalmente localizados em cima de pub, para que depois pudessem ir confraternizar e beber uma cerveja. A título de curiosidade, eu li isso num livro de história da maçonaria. O nome, acho que o autor não é Albert Pike, mas acho que tem Pike no nome.
Eu agora não me recordo, mas se algum dos nossos ouvintes tiver curiosidade e mandar mensagem, eu clarifico. Um, no século XVIII houve todo um boom de sociedades e de clubes, pronto, no meio disso tudo, sociedades secretas, em que havia um clube que era a Sociedade das Bufas, em que pessoas basicamente reuniam-se, sim, em pubs, para soltar gases. Enfim, é verdade. Chamava-se a Sociedade das Bufas. Sim. E ainda existe a É por aí, Sociedade das... Mas ainda existe a não sei. Sociedade das Bufas. Ok, eu só quero... Isso não sei, isso foi uma Pronto. mera referência, eu nunca mais me esqueci. Tinha lá montes de informação interessante que eu me esqueci, mas esta não. Os nossos ouvintes, realmente, quem nos estiver a ouvir, pode questionar a Lena sobre a parte do autor desse livro. Eu questiono os nossos ouvintes se alguém descobrisse a Sociedade da Bufa ainda existe. Contactem-me, porque eu quero pertencer à Sociedade da Bufa. Acho que seria A bastante primeira libertador. A primeira partida pode parecer nojento, porque tu entras, mas também depende do tamanho do sítio, né? Se for um sítio muito chato, pronto, a bufa vai ficar muita bufa lá dentro, não é bom. Se for uma coisa mais aberta, mais arejada, por que não experimentar a bufa? Acho que temos que pensar nisso. Sociedade dos Flats. Bom, então lá na Casa do Livro encontram-se com James e outro motoqueiro. Há lá também uma pessoa capturada, que o apresentam como Bernard Renault, o porteiro do bar Roadhouse, que foi apanhado vindo do Canadá com 28 gramas de cocaína. Enquanto o interrogam, Bernard fecha-se e diz que a droga era para uso pessoal, mas informa que apesar de há uns dias não se saber do seu irmão Jacques Renault, ele provavelmente iria hoje aparecer no trabalho. A cena corta com um homem gordo, que assumimos que é Jack, a ir a pé para o bar Roadhouse. De repente ele vê a luz vermelha do bar a pescar e decide fugir. Na casa de Leo Johnson, o Leo atende o telefone e é Jack que o avisa que a luz das rusgas policiais está ligada e pede ajuda ao Leo para fugir e passar a fronteira. A Shelley chega e o marido não lhe diz para onde vai. Depois dele sair, vai esconder uma arma no fundo falso de um móvel onde guardou a camisa ensanguentada do Leo. Gosto de ver que a Shelley está a usar os seus recursos. Na casa do Pete Martell, o Harry Truman está com a Josie Packard, que lhe desabafa o medo de que a Catherine Martell e o Benjamin Horne lhe façam mal por causa dos seus interesses imobiliários na Serração. Ela diz que ouviu uma chamada feita pela Catherine, dizendo que não iriam haver suspeitas, tal como aconteceu com a morte do seu marido Andrew Packard, irmão da Catherine, e que deixou a Serração em testamento para a Josie. Josie diz a Harry Truman de que sabe da existência de 2 livros de contabilidade da Serração, ao mostrar-lhe o cofre. Fica espantada por só ver um. Entretanto, Catherine ouve a interação num sistema de escuta e esconde o segundo livro, onde lá haverá indícios de corrupção e roubo e desvio de dinheiro, suponho eu. Não, era aquilo que ela fala, acho que é no episódio anterior, que é, ela tem 2 livros de contas, em que num ela mete que a serração só está a dar prejuízo, que é uma coisa que não é rentável, que é para depois ver se ela lhe vende, ver se aquilo está na miséria pois total. é. Estás a perceber que é para ela vender ao Benjamin Horne. Pois é, tens razão, Acho que era desculpa, eu isso. aqui já estava a patinar na maionese. Acho eu. Obrigada. Acho eu. Não, mas tens razão, tens razão. Tens razão, 2 cabeças pensas é melhor que uma. Gostei das horas. Quando o Pete... Olha, quando o Pete se aproxima da Catherine a perguntar pelos apetrechos de pesca, ela mostra que sabe que ele contou à cunhada sobre a existência dos livros. Vemos que este casal está a precisar de fazer... Sim.
Mesmo assim, ainda melhor que a Nadine e o Ed Hurley. Bem, se bem que a Nadine e o Ed Hurley ainda vão para o funfa-funfa, Exato. ainda há ali alguma paixão. Bem, no cemitério, o Cooper vê Lawrence Jacoby, que não apareceu no funeral, e vê que ele está a deixar um ramo de flores na campa de Laura. Ao abordá-lo, Jacoby diz que ele próprio é uma péssima pessoa, embora finja não ser. Ele diz que nunca se importou com os problemas dos seus pacientes, até conhecer a Laura, que o tocou e começa a chorar. Exato. Outra vez arroz. A cena de homens mais velhos e que ficam Tocados pela comovidos e Laura. obcecados, sim. A cena é interrompida com Josie, assim com um ar de dama em apuros, que excita o instinto de super-herói do Truman, e ambos acabam no chão no banca-banca. Depois daquela conversa em que ela fazia, eu tenho medo que eles me matem. Exato. Pronto, ele fica muito enlevado por ela. No Great Northern Hotel, o Cooper está com o Deputy Hawk e pergunta se ele acredita na alma. Eles estão os dois numa zona de lazer. Não me lembro se eles estão a tomar alguma coisa ou não, mas estão assim num momento de uma certa comunhão. O Hawk responde que acredita em várias almas e fala da lenda dos pés negros. Eu não conhecia esta lenda até ouvir aqui no Twin Peaks. Nesta lenda, enquanto vemos, esta lenda é referida enquanto vemos várias pessoas a dançar no lobby do hotel, onde se inclui o Leland Palmer em estado de dor e alienação. Ouvimos o Rock a falar das almas acordadas, que dão vida à mente e ao corpo, e que há almas de sonhos que vagueiam sobretudo pela terra dos mortos. Será que isto é referência ao sonho de Cooper? Também, eu acho que também. Aquela sala de espera. É. Uma passagem de um mundo para o outro. Eu acho que sim, acho que isso tem tudo a ver realmente com o sonho que o Cooper também teve. Se bem que o Cooper não faz qualquer tipo de comentário sobre isso. Que é estranho. Não, mas as coisas também nunca são deixadas ao caso. Certo, certo. Olha, o alpinista que a gente descobriu, que foi o botanista e alpinista também, que deu o nome às árvores da floresta, a Douglas Fir. Sim. E que também percorreu 2 picos gêmeos. Quando Cooper pergunta ao Rock se é lá que está a Laura, nessa terra dos mortos, o Cooper responde que a única certeza que tem é que Laura está enterrada. Eles brindam à Laura quando a música se anima e Leland começa a dançar com mais movimento e implora às pessoas que dancem com ele enquanto chora. Uma cena de quebrar o coração. É. E o Cooper e o Rock levam-no para casa depois de o chamarem à razão. Eu fico mesmo com o coração apertadinho, porque neste caso eu achei a cena mesmo lynchiana, porque há algo tão alegre e libertador como a música, que dá tanta alegria como dançar. Aqui neste caso serviu para a catarse de uma pessoa. Parece que o contraste da musicalidade da dança... Para mim toda a cena é estranha, porque é no dia do funeral da filha que ele vai para um hotel dançar. É uma cena super estranha. Bem, que conclusões é que há a tirar deste episódio? Eu acho que nós vemos aqui que não há de facto bonzinhos e vilões, e que o caminho da justiça é tortuoso, como vimos com a questão do Albert a ter aqueles bloqueios para uma investigação como deve ser. E aqui realmente era aquilo que tu dizias mesmo no início mais deste episódio. Tu vês um caráter mais negro, se calhar também do próprio Cooper, que se deixa ir por uma influência, se calhar, das massas em que está inserido, e que ele próprio vai contra aquilo que deveria estar a fazer. Exato. É isso. Porque sabes que, na realidade, a pensar também que... isto agora é outra coisa que até depois a gente pode falar, mas que naqueles episódios iniciais que o Cooper diz que vai para lá porque ele está também a investigar um
um assassinato de uma rapariga que morreu há um ano atrás, numa zona ali perto, e que tinha que também tinha as coisas debaixo das unhas e tudo, Uma letra. uma letra debaixo das unhas. O Cooper começa com isto, e de repente a investigação não se torna novamente prioritária. É estranho. Essa parte negra do Cooper não é negra, mas essa parte um bocado de pouco rigorosa na condução da sua própria investigação é estranho. Leva a questionar se essa primeira rapariga que também faleceu, se ele conduziu a investigação da mesma maneira, ou o que é que aconteceu antes. Não sei, Sim. eu questionei-me sobre isso. Sim. É também porque nós já somos 32 e já não acreditamos tanto em super-heróis, não é? Exato. Apesar dele se apresentar como tal. É isso. Acreditamos mais em super-heróis ocasionais. Não sei. Acreditas mais em seres humanos? Sim, é isso. Que são capazes de coisas grandiosas, mas também de coisas É isso. mesquinhas. É, acho que sim. Então, caros ouvintes, não se esqueçam. As corujas não são o que parecem.